para chegarmos até falar um pouquinho dessa mulher que teve uma passagem tão especial, às vezes até polêmica na Bíblia, nós vamos contextualizar um pouco do que estava acontecendo ali. O Elber, obrigado pelo passador de slide, mas não deu certo, então vai ser na raça mesmo. Bom, Gênesis no capítulo 12, do verso 1 ao 3, vai falar sobre o chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, então, no capítulo 12 de Gênesis, vai falar com Abraão. Até esse momento, o nome de Abraão tinha aparecido bem pouquinho. Tinha aparecido somente no capítulo 11, onde aparecia a genealogia daqueles homens, até chegar o nome de Abraão. Vinha falando, e fulano gerou fulano, e gerou fulano, e gerou fulano, e gerou Abraão. Então, esse era o primeiro momento que havia aparecido o nome de Abraão, e no segundo momento já é no capítulo 12 do livro de Gênesis. Deus então aparece aqui fazendo um chamado a Abraão. Abraão, chegou o momento de você cortar o seu cordão umbilical. Abraão, chegou o momento de você desgarrar da sua família e começar a peregrinar para uma terra que eu te mostrarei. Ali eu te farei bendito sobre as nações. Ali eu farei todas as famílias da terra benditas em ti. Ali eu farei de ti uma grande nação. A terra que eu te mostrarei já é dada a ti por herança. É a minha primeira promessa para ti, Abraão. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. É a minha primeira promessa para ti, Abraão. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, se seguir os meus mandamentos, os meus estatutos e caminhar comigo. Próximo slide, por favor. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Mas disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos ainda. Eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: este, falando aqui de Eliezer, este não será o teu herdeiro, Abraão, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será a sua descendência. No capítulo 15 do livro de Gênesis, o verso de 1 ao 5 que nós lemos aqui, Deus fala a promessa para Abraão. No capítulo 12 ele havia feito apenas um chamado: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Ali farei de ti todas as nações da terra benditas. Mas no capítulo 15 Deus vem a fazer a promessa. Deus não faz agora somente um convite, somente um chamado. Deus trabalha também por etapas em nossas vidas, de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que vai de encontro ao plano de salvação que Ele tem desenhado para cada um. Em alguns momentos Ele não vai trabalhar por etapas, vai trabalhar direto. Em outros momentos Ele vai trabalhar por etapas. Tudo isso vai ser decidido conforme a vontade de Deus. Com Abraão ele resolve trabalhar por etapas, ele resolve fazer um chamado e depois resolve fazer uma promessa. Ei, Abraão, espere mais um pouco. Acalma, espera mais um pouco. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. E nós vamos ver mais à frente, com os números, o quanto ele teve que esperar para as promessas de Deus se cumprirem na vida dele. Ei, e aqui uma primeira observação. O quanto nós somos imediatistas e não aguentamos às vezes esperar as promessas de Deus. Às vezes não, várias vezes. Deus entrega algo, deixa uma promessa aos nossos corações e nós queremos apressar. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Próximo slide, por favor.
mais ou menos isso. Um céu estrelado. Foi o que Abraão, quando saiu da tenda para ouvir a palavra de Deus, a promessa de Deus, contemplou. Ele olha para um céu desse, olha a quantidade de pontos brilhantes que o próprio Deus criou. E Deus fala: Abraão, de ti serão terras e nações tão incontáveis como as estrelas do céu. Olhe para elas e conte-as, se é que podes. O tamanho da promessa e do impacto que essas palavras de Deus geraram ao coração de Abraão não estão escritas num livro qualquer. Imagine nós, Deus falar algo do tipo: ei, sai para fora, dá uma olhadinha para o céu, tenta contar a quantidade de estrelas. Não conseguiu, né? Eu sei que você não vai conseguir, vamos economizar tempo. Isso aqui será o que vai vir após você. As nações que sairão de você, as nações que darão sequência a você. Próximo slide. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. E aqui nós vamos chegar na história dessa mulher. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva Agar, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Isso vai estar descrito no capítulo 16, no verso 1 e 2. E eu gostei de chamar aqui de a falha na espera. Deus havia feito essa promessa, Deus havia dito que dele sairia uma grande nação, Deus havia dito que faria dele uma enorme quantidade de pessoas, assim, vou repetir, tão incontável quanto as estrelas do céu. Os anos vão se passando e eles aqui agora querem ajudar a Deus. A Sara pensa em dar um jeitinho. A palavra vai dizer que havia os anos se passado e Sara agora queria dar um jeitinho, pois ela diz que Deus não lhe dava filhos. Mas eu te convido a refletir nessa parte que eu gostei de frisar. O Senhor me tem impedido de ter filhos. Palavras essas que saíram da boca de própria Sara. Ei, ela tinha total entendimento que era o próprio Deus que havia impedido que ela tivesse filhos. Então por que agora querer fazer o trabalho de Deus ao invés de esperar o trabalho dele acontecer? Quantas vezes nós sabemos que o próprio Deus tem impedido nós de pisar em algum lugar, de ter algum emprego, de ter algum relacionamento, mas mesmo assim queremos dar o nosso jeitinho. Ela tinha total consciência que Deus tinha lhe cerrado a madre, que Deus tinha fechado o seu útero, que Deus estava impedindo de ter filhos, mas ela quer dar um jeitinho de ajudar a Deus. Aqui mais uma aplicação para o nosso dia a dia. Ei, o Espírito Santo está disponível. A palavra vai dizer que ele testifica com o nosso espírito. E ele diz para nós quando nós devemos ou não fazer algo. Então por que ignorar a presença, a palavra, a voz, o toque de Deus? Por que forçar algo em um lugar que nós não cabemos? Por que querer dar um jeitinho na promessa ao invés de aguardar e confiar em Deus? Esse é um mal meu, esse é um mal seu, é um mal do ser humano. Mas Sara na época não tinha lido a história dela mesma para poder aprender com o erro. Já nós hoje temos essa oportunidade. Não somente de aprender com o erro de Sara, mas também de aprender com os nossos próprios erros que já passaram. E nós continuamos repetidamente fazendo coisas, dando um jeitinho de ajudar a Deus. Ei, porventura Deus precisa de um jeitinho nosso? Deus não precisa de um jeitinho que venha de mim, que venha das minhas mãos, dos meus braços. Ele mesmo diz que tudo é através da graça. Não vem das nossas obras para que ninguém de nós se glorie em nossas próprias forças. Mas vem através da maravilhosa graça dele.
Na sequência do versículo vai dizer que toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. Naquela época, contextualizando, todas aquelas pessoas que eram escravas de um senhor, Edson, tudo que elas geravam era do Senhor. Então, se você tivesse uma escrava, assim como Sarai tinha, e ela tivesse filhos, os filhos da escrava eram seus. Foi o jeitinho que ela pensou em ajudar a Deus para começar a adiantar a promessa. Ó Deus, a promessa está meio devagar. Vou começar a adiantar a sua promessa aqui, vou te dar uma forcinha, depois você já pega essa bola girando e só empurra. Mas não era por aí que Deus queria agir. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Aqui eu anotei o que Deus fala ao meu coração. Ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens. Aqui também uma falha de Abraão. E quantas vezes nós, ao invés de entrarmos no nosso quarto, como a Bíblia fala, nos ajoelharmos, estarmos no nosso secreto, fechar a porta e falar com Deus, preferimos ir a amigos, grupo de WhatsApp, Facebook, YouTube. Não sei se vocês já viram quanta gente vai lá num vídeo qualquer e digita a situação particular dele pedindo um conselho. Preferindo dar voz, ouvido a voz dos homens do que a voz de Deus. O véu se rasgou de cima a baixo. Nós temos acesso ao sala, ao trono, ao Pai Todo-Poderoso. O ouvido dele não está gravado, mas pode nos ouvir a todo tempo. Quem melhor do que Deus para nos dar conselhos, seja lá qual for a situação? Mas Abraão falha aqui, em preferirem dar ouvido à voz dos homens, no caso a sua esposa, do que dar ouvido à voz do próprio Deus. O versículo em momento algum vai dizer que ele foi consultar a Deus. Olha, Sara, show de bola, gostei da sua ideia, mas deixa eu consultar a Deus primeiro para ver o que ele vai dizer. Até mesmo dentro do nosso próprio relacionamento, nosso cônjuge vai dar opiniões que nós vamos juntos conversar com Deus, vamos ver se é isso mesmo. Próximo slide. Quando se viu grávida, Agar, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Gênesis 16, 4 e 5. E eu gostei de chamar de consequências. Consequências que foram geradas por um ato impensado. Um ato ao qual Deus não foi convidado a participar da solução. Seja em qual for a área da vida, repito, seja no relacionamento, seja no emprego, comprar uma casa, vender uma casa. Deus sempre deve ser convidado a sentar à mesa e conversar sobre a melhor solução possível. Afinal, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. É um Deus onisciente que sabe de todas as coisas. Ele sabe o nosso dia de ontem melhor do que nós. Ele sabe o dia de hoje melhor do que nós. Ele sabe o dia de amanhã melhor do que nós. Um Deus onisciente que sabe de todas as coisas. E as consequências então vêm porque Deus nos permite escolher o que plantar. Mas a justiça dele sobre as nossas vidas faz com que nós também colhamos aquilo que foi plantado. Se eu plantei limão, vou colher limão. Consequências daquilo que Sarai plantou. Ela sugeriu a situação, ela sugeriu que ele deitasse com Agar, ela sugeriu dar um jeitinho dessa forma. E depois que ele se deitou, ela engravidou, uma das consequências começou a ser o desprezo. Porque agora que Agar estava grávida, naquela época, era uma tremenda vergonha para as mulheres que não podiam engravidar e ter filhos. Inclusive a lei permitia que o homem se separasse daquela mulher, caso ela não gerasse descendentes para ele, herdeiros.
Imaginem a vergonha de Sarai, que agora essa mulher, uma egípcia que tinha vindo como escrava para ela, estava desfilando na frente dela sua bela barriga, parecida com a minha assim, desfilando a sua bela barriga de 3, 4, 5 meses, na frente de Sarai, recebendo carinhos especiais de Abraão, seu esposo. Todos começavam a olhar aquela bela barriga, sabendo que o herdeiro de Abraão, que o patriarca de toda aquela terra, o herdeiro dele estava dentro daquela bela barriga. E ela começa então a desprezar Sarai. Ela começa então a afrontar Sarai. E Sarai chega ao ponto de colocar Deus como juiz entre ela e Abraão. Olha, não quero saber se foi eu que errei, mas que Deus seja juiz entre mim e ti. Próximo slide. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Lavou as mãos. Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai maltratou tanto Agar, que esta acabou fugindo. Isso está descrito em Gênesis, no capítulo 16, no verso 6, eu chamei de a fuga. Abraão mais uma vez falha. O sacerdote da casa deveria ter uma opinião, deveria talvez dessa vez resolver consultar a Deus. E mais uma vez ele não consulta a Deus. Opa, já erramos, agora vamos ajustar com a ajuda de Deus? Mas não, ele mais uma vez simplesmente deixa que Sarai faça o que ela achou necessário. E agora ele diz então, faça com ela o que achar melhor. Coloca Agar nas mãos de Sarai. A palavra vai dizer que Sarai começa então a maltratar de tal forma, a afligir de tal forma Agar, que ela acaba fugindo. Nessa fuga de Agar, ela vai parar no deserto, ela começa a correr sem destino, sem rumo, sem saber para onde ia. Ela então para, imagino eu que para descansar, beber água, ela para ao lado de uma fonte de águas no caminho de Sur. E o anjo então vem até ela, e eu chamei aqui de um encontro com o anjo, e esse é o primeiro. Ela tem 2 vezes esse mesmo momento com o anjo. Nesse primeiro momento, o anjo perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Olha que interessante, o anjo chega chamando ela pelo nome, pois Deus sabe exatamente o nome de cada um de nós, sabe exatamente quem nós somos, pois a palavra de Deus vai dizer que Ele sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos rins, conhece todo o nosso interior, o nosso pensar e o nosso falar. Agar, serva de Sarai, o seu nome é Agar, a sua posição é serva de Sarai. Da mesma forma que ele confronta a mim, confronta você, me confrontou durante a montagem da palavra e confronta nesse momento em que eu passo para você o que ele falou comigo. Ele te chama pelo nome: ei fulano, servo de Deus, de onde vem e para onde vais? Repare que ela responde apenas a primeira pergunta, de onde ela vem. Ela não responde para onde ela está indo. Pois, pastor, quem foge de alguma coisa, não está nem sabendo para onde está indo, só sabe do que está fugindo. Agar aqui só sabia que estava fugindo de Sarai, a sua senhora. Ela não está nem aí para onde ela está indo, ela está sabendo de onde ela está saindo. Mas o anjo então pergunta a ela: é fugir mesmo que você quer? Realmente é isso que vai fazer com que os seus problemas sejam resolvidos? Estava ruim lá do lado de Sarai, sendo maltratada, sendo afligida? Estava. Mas sem ela estava pior. Indo para longe, uma mulher grávida, sozinha, uma escrava. Qual a chance disso dar certo? Fugindo, nós não resolvemos problema algum. Nós precisamos ir de encontro ao problema,
com o apoio de Deus para encontrar a melhor solução. Fugir de um problema não resolve um problema, seja ele qual for. Então, quando eu e você saímos de algum lugar porque algo não está dando certo, faça-se sempre essa pergunta: realmente é fugir que você quer? Ou você queria estar lá, mas com um problema resolvido? Com certeza, na maioria das vezes, a resposta é a segunda. Eu preferia continuar naquele bom lugar com um problema resolvido. A minha intenção inicial não era sair de lá. Era estar lá ainda, mas com o meu problema resolvido. Porém, fugir do problema não resolve o problema. Próximo slide. Diante dessa resposta de Agar, o anjo fala: volte e humilhe-se. Multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. No Gênesis 16, no verso 9, fala para ele dizendo com Agar: volte e humilhe-se, pois a humilhação precede a honra. Eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse se humilhado diante de um outro e que não houvesse honra nessa humilhação. Eu nunca vi uma passagem na Bíblia de alguém que se humilhou e que a honra não veio após isso. Quer um exemplo melhor do que o próprio Jesus Cristo? Que se humilhou, teve uma morte de cruz, mas que hoje o nome dele é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Um lugar todo especial, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Maior humilhação que aquele que era santo e se fez carne, habitou entre os homens. Não houve uma maior humilhação. A humilhação precede a honra. O anjo então fala com ela, além de voltar e se humilhar: olha, eu vou te entregar algo especial. Pois eu estou aqui, Agar, somente por causa de você. O anjo não estava passeando pelo deserto e, opa, Agar. O anjo desceu especificamente atrás de Agar para falar com ela. E ele diz para ela: olha, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá os contar. Fique tranquila. Não é aqui que você vai morrer. Sara não vai te afligir ao ponto de você morrer, não. A sua descendência existe lá. E ela será multiplicada tanto que ninguém poderá contar. E aqui eu anotei o seguinte: a bênção transbordará à sua volta. Essa mulher teve um contato com Abraão. Ela era uma simples escrava egípcia. Sabia-se lá quais eram as crenças que ela trouxe do Egito. Mas aqui, ao contato com o servo de Deus, a bênção que estava sobre ele transbordou sobre a vida dela. E olha ao seu redor, meu irmão. Cerque-se de pessoas que tenham bênção para transbordar na sua vida. É assim que eu escolho o meu ciclo, é assim que Deus coloca o ciclo ao meu lado. Pessoas que tenham que transbordar, para que nós possamos juntos o tempo todo estar transbordando, transbordando, transbordando. Pois a bênção transbordará ao seu redor. Próximo slide. Maior do que a dor que você está vivendo agora, é o propósito que você está gerando. Enquanto eu lia esse texto, Deus ministrou isso ao meu coração. Poderia ser parafraseado, dizendo isso para Agar naquele momento, o anjo: olha, Agar, maior do que a dor que você está passando agora, maior do que a humilhação, que o sofrimento que você está passando agora, é o propósito que está sendo gerado na sua barriga. Mesmo que esse não fosse ser a linhagem principal de Abraão, ele também seria descendente daquele homem. Ele também herdaria promessa sobre a sua vida. Ele também teria uma nação tão numerosa que ninguém poderia contar. Então, independente da dor, da luta, da humilhação, da aflição que eu e que você esteja passando, lembre-se sempre: maior
do que a dor que você está vivendo agora, no momento, é o propósito que você está gerando a partir dessa dor. Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Do verso 11 ao 15, vai falar sobre revelação e cumprimento. Naquela época, as mulheres não tinham poder de fala, como tem hoje. Quem dirá uma escrava escolher o nome do próprio filho, que nem dela de fato seria, pois seria da sua senhora Sarai? Mas Deus aqui faz uma promessa. Ele diz a Agar que ela está gerando um homem, e opa, não tinha exame aqui não, tá gente? Foi descobrir o sexo do bebê. O exame veio através dos lábios do anjo, que disse, olha, é um menino que está sendo gerado aí, e o nome dele vai ser Ismael. Esse vai ser o nome que Abraão vai escolher daqui a alguns meses, quando ele nascer. Pode ficar tranquila, confia na minha palavra. E dado o momento do nascimento daquela criança, olha que novidade. A criança nasce, Abraão a ergue nos braços e lhe dá o nome. Esse é o meu menino, e o nome dele é Ismael. A promessa e o cumprimento da promessa. Pois a promessa de Deus não vem para as nossas vidas vazia nunca. Ela vai ter um cumprimento, no tempo determinado por Ele. Eclesiastes 3 vai dizer que tudo tem um tempo determinado por Deus, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. No tempo determinado por Deus, as promessas dele se cumprem. Nenhuma delas fica vazia na nossa vida, mas todas elas se cumprem. Aqui eu fiz uma pequena linha do tempo, só para nós entendermos o tempo que essas promessas, o tempo que essas etapas foram acontecendo na vida de Abraão. Com 75 anos, em Gênesis 12, aconteceu o chamado. Foi a hora que Deus chamou ele para fora da tenda, olhar o céu, contemplar as estrelas. Aos 85 anos foi quando surgiu a situação de Agar. 10 anos depois que Deus havia